vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Saudando a todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, hoje é um dia muito especial, porque estamos iniciando a semana, domingo. Então nós temos o prazer de estarmos aqui para estudarmos a palavra do Senhor. Lembrando que é pela palavra. Pela palavra. É a palavra que nos coloca em comunhão espiritual com o Senhor. Por isso, irmãos, vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo que tem nos acontecido, porque tudo que nos acontece, assim diz o Romanos 8:28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Amém? Então vamos orar. Pai amado, Deus poderoso sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, nós reunimos nesta manhã. Nós não trazemos nada, mas viemos buscar a unção do Teu Santo Espírito, meu Pai, para a nossa direção. Agradecemos, Senhor, por tudo, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e ajudado. Esse ministério agradece e reconhece que ele está de pé pela tua misericórdia, que o Senhor te abençoe e sustenta. Agradecemos, meu Pai, todos aqueles que têm contribuído com os seus dízimos e ofertas, meu Pai, porque aqui na caminhada nós temos gastos e o Senhor tem sustentado maravilhosamente bem, porque jamais faltou qualquer coisa para a nossa sobrevivência material como ministério. Amém? Pai amado, que o nome seja honrado e glorificado no nosso meio, mas que tudo seja de conformidade com o teu querido. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, nós precisamos renovar nosso pensamento, nosso entendimento a cada dia da nossa vida. Lembrando que nós só vamos entender os ensinamentos de Jesus, através do seu Evangelho, quando nós conseguimos fazer essa separação, que é a vida material, que é a caminhada aqui nessa terra, e a comunhão espiritual, o caminhar com Jesus. É espiritual. Não adianta discurso, palavras positivas, nada disso é. Mas nós temos sempre trazer no nosso coração que estamos caminhando fisicamente, mas em comunhão espiritual com o Senhor. Lembrando que o Evangelho nos ensina que quando Jesus esteve aqui nessa terra, ele não teve outra finalidade senão ensinar o caminho da salvação, como caminhar espiritualmente por essas terras. Ele vem e nos ensina e depois ele diz o seguinte: primeiro ele derrama o sangue dele na cruz do Calvário e morre no sentido literal da palavra, porque na verdade ele entregou o Espírito
Espírito, ele não morreu. Deus não morre, Deus é eterno, ele não morre, mas ele entregou o Espírito ao Senhor. Entregou. Todas que ali estavam, naquela comunidade, aqueles que não viram, ficaram sabendo daquele acontecimento. Jesus, depois de crucificado na cruz, derramar o seu sangue, morreu, repetindo, entregou o Espírito, foi sepultado. Até aí tudo normal. Morrer é a coisa mais natural. É tão natural quanto nascer. Porque não tem vantagem nenhuma, absolutamente nenhuma. Mas ele morreu numa condição muito diferente, que ele foi sepultado. Mas 3 dias depois, ele ressuscita, ele sai da catacumba ou da gaveta e é dado conhecimento a algumas pessoas que ele realmente saiu daquele local onde estava depositado o seu corpo. Viram que ele deixou ali lenço, deixou roupa, tudo ali. Ele se desamarrou, deixou ali. Umas mulheres assustaram com aquilo ali, mas os presentes ali, que entenderam que eram anjos, corporificados, não foi visto anjo ali de asas, não. Anjo parecendo um grande pato em pé, não, mas foi visto ali seres humanos na condição de anjos. E eles falaram que as mulheres, o que procuras? Não está aí. Como procura quem não está aí? Aí as mulheres acabaram entendendo que Jesus realmente tinha saído dali. Ele saiu, então tá. Mas, para não ficar só no brá, no falar, ele caminhou por 40 ou 50 dias num morro, com aqueles discípulos, com aqueles seguidores dele. Ele veio testemunhar para aqueles que o seguiam que ele tinha ressuscitado, que ele estava ali, que ele comeu, que ele falou. Aliás, a passagem bíblica diz que ele apareceu sem entrar pela porta, sem sair pela janela, mas ele apareceu, como se atravessasse uma parede. Jesus. Por que isso? Jesus veio simplesmente para aqueles que ouviam não duvidar, não negar. Eles viram Jesus entrar naquele local, viram Jesus ser crucificado, viram Jesus ser sepultado, viram que Jesus saiu dali e caminhou, comeu, bebeu, conversou, ensinou, questionou, com necios, duros de entendimento. Não tinha falado com vocês a respeito. Isso ele fala com aqueles caminhantes para Emaús. Nós conhecemos isso. Mas, meus irmãos, nós não podemos ficar agarrados na matéria, e nem ficar esse fanatismo religioso. Não, realmente a história de Jesus é uma história verídica, porque ninguém precisa falar de Jesus para mim, porque na verdade eu sinto Jesus em mim. Eu tenho comunhão com Jesus, porque Jesus fala comigo. Ele fala com cada um. Até é bom que se saiba, Jesus não fala só com aqueles crentes, não, viu? Religioso, não. Ele fala com todos. Até porque se ele não falasse com todos, não tinha ninguém salvo, porque ninguém nasce salvo. A salvação vem
pela misericórdia e a graça. Então nós vamos aprender a caminhar. Caminhar fazendo um paralelo com a vida carnal e a vida espiritual. Se não aprendermos isso, estamos marchando no barco. Vamos viver a vida de sofrimento. Nós vamos deixar de viver o céu aqui e agora para viver o inferno aqui e agora. Por isso, meus irmãos, nós vamos aprender a caminhar. O Evangelho vem para nos ensinar a caminhar. Tem muita gente que está esperando aqui um grande emprego, um ótimo casamento, uma fazenda, um carro do ano, um cargo importante. Esqueça. Isso é de homem, isso é conquista de acordo com a sua capacidade. Mas nós vamos aprender a caminhar. Abrimos nossas Bíblias no livro de Lucas. Por que não vai lá em Lucas? Por que o anunciante gosta de falar em Lucas? Porque nós somos gentios. E Lucas escreveu para os gentios. Mateus, na verdade, escreveu para os judeus. Marcos para os gregos. E Lucas para os gentios. E o João para todos. Então, em Lucas 5, nós vamos estar meditando no texto do verso 1 a 11. Mas antes de nós chegarmos a esse texto, vamos estar caminhando. Então nós estamos caminhando com Jesus. Nós podemos até estar no nosso coração, no nosso entendimento, que nós estamos fazendo parte, não aqui hoje, mas nós estamos lá com Jesus. Nós estamos ouvindo Jesus falar e Jesus. Aí o texto de Lucas, no capítulo 4, ele diz assim: Jesus vai a um lugar deserto. Isso compreende o verso 42 até o 44. E diz assim: isso é para nós posicionar onde nós estamos. Onde nós estamos, onde Jesus está naquele momento, e nós temos que sentir. Espiritualmente nós estávamos ali com Jesus, ouvindo Jesus dizer, e nós falamos assim: Jesus vai a um lugar deserto. Então Jesus vai a um lugar deserto, e nós estamos com Jesus, e nós então vamos entender o seguinte: sendo dia e não noite, tem que entender, sendo dia e não noite, saiu e foi a um lugar deserto. Saiu caminhando e foi para um lugar deserto, não tinha ninguém. As multidões o procuravam, a multidão ficou ali procurando Jesus. Cadê o Jesus? A multidão o procurava e foram até junto deles. Quando chegaram perto de Jesus, instavam para que não os deixassem. Jesus, não nos deixe, a tua palavra é maravilhosa. Essa palavra tua nos sustenta, nos alimenta, nos fortifica, nos encoraja. Aí ele diz assim: ele, Jesus, porém, lhes diz, Jesus está dizendo: é necessário que eu anuncie o Evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Olha, eu não vim somente para vocês, meus doces, e nem para eles que estão aqui perto, eu vim para todos. Aí ele diz assim:
Ele, porém, lhes diz, é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus. O que é Evangelho? O ensinamento. Também a outra cidade, pois para isso é que fui enviado. Não fui enviado só para vocês, meia dúzia de gente, não. Para todos. E pregava na sinagoga da Judéia. O que é sinagoga? Sinagoga é um lugar que reúne judeus, mas ele veio, pegou no templo, pegou em sinagoga, pegou onde tinha gente, ele estava ensinando. Diferente. Podemos dizer que se tinha boteco, ele estava no boteco e estava ensinando. Onde ele estivesse. Fosse no campo de futebol, ele estava ensinando. Se for dentro do ônibus, ele estava ensinando. Se for montado no jumento, ele estava ensinando. E assim é Jesus. Aí nós vamos ver aqui que ele começa onde eu disse, Lucas 5, verso 1 a 11, e fala a respeito de uma pesca maravilhosa. Aí, meus irmãos, aí que nós vamos entender a coisa. Se nós não separarmos a nossa caminhada material, carnal, da caminhada espiritual, não vamos chegar a lugar nenhum. Aí ele diz assim, o texto diz assim, vocês vão só acompanhar a leitura visualmente, não precisa falar. Diz assim, a pesca maravilhosa, mestre, aconteceu que eu apertar a multidão. Nós não estava tinha uma multidão perdendo, a multidão está apertando nele lá, encostando nele, ele está incomodando, chega aí, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos. Ele viu dois barcos, tem que afastar desse ponto, está chegando muita gente, está me apertando, está pisando no meu pé, está me beliscando, está falando, está cuspindo na minha cara, está difícil. Aí ele disse assim, e viu dois barcos junto à praia do lago. Ele viu dois barcos. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam eles. Eles desembarcaram, lavavam eles, então o barco estava lá sozinho. Então, em um dos barcos, que é o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as moças. Olha, vamos pensar nisso aí, nós estamos caminhando, nós estamos presentes lá com Jesus. Aí Jesus viu o barco lá de Simão, subiu no barco, falou, Simão, faz esses barcos de mentira. Aí Simão deu uma entrada, lá mar dentro, lá. Aí Jesus continua ensinando a multidão. Ele não afastou, ele distanciou um pouco, onde as pessoas pudessem ouvir. Quando acabou de falar, Jesus estava falando, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao lado e lançai vossas redes para pescar. Agora, estamos entrando. Faze-te ao lado. Chega um pouquinho para lá, para esse lado aqui, e lança-se. Olha, preste bem atenção, porque senão não vai resolver. E isso nós estamos vendo, lendo e aprendendo aqui. Isso tem que ser o pensamento nosso nesse dia de hoje. Que o próprio Evangelho diz que basta o mal o seu próprio dia, o dia o seu próprio mal. Não fica pensando amanhã o boleto que você vai pagar, a roupa você vai ter que lavar, a comida que você vai fazer, ou discussão que você tem que conversar com o patrão, com a patroa, com o marido, com a mulher, com o filho, com o professor, com o delegado, com o juiz. Não!
deixa de amanhã para amanhã, porque você nem sabe se estaremos aqui amanhã. Ah, mas isso é muito difícil. Está pensando que o Evangelho é fácil? Por isso Jesus veio ensinar, que é difícil. É porque aqui não tem ninguém que tenha capacidade para ensinar o que Jesus ensina. Não tem doutor, não tem profeta, não tem teólogo, não tem ninguém não. É só Jesus. Aí, quando acabou de falar, disse a Simão, fala, tio lá, chega esse barco um pouco para lá, e lança vossas redes para pescar. Agora você vai trabalhar, você vai pescar. Agora é trabalhar para o seu sustento, tá? Isso é para buscar peixe para comer, vender, para comprar outros mercadorias, mas agora vai trabalhar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Tem peixe aqui não. Não. Debaixo da tua palavra, pela tua palavra, para não questionar, para não discutir a sua ordem, lançarei a rede. Lançou a rede. Ele tinha absoluta certeza que ali não tinha peixe, que ele tinha trabalhado a noite inteira. E ele que era pescador, nunca foi porque ele sabia fazer pescar. Sabia outra coisa, pescar. Ele é doutor em pescaria. Aí, isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixe. É tanto peixe que às vezes romperam-se, às vezes regaçaram, abriu, rasgou a rede. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco. Ah, Jesus veio romper num barco. Aí tinha outros barcos aí. Pedro que estava lá com aquela quantidade de peixe na rede, fizeram sinal. Companheiro. Encara, ajuda aqui, porque quem está feio, está difícil, é peixe demais. Para que fossem ajudados. E foram a escolher, e foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique, quase afundou o barco de tanto peixe. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu sou incrédulo. Eu acredito em mim mesmo, na minha força, na minha capacidade, na minha prática de pescar. Eu sou incrédulo. Não prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retire-te de mim, porque sou pecador. Sai de perto de mim, você é muito sobrinho para ficar perto de um porco igual a mim, pecador, indecente. Isso que ele falou. Quem falou foi isso. E às vezes nós chegamos a Jesus. Você sabe que eu sou muito bom, que eu sou muito direito, que eu sou muito trabalhador. E eu não tenho dado só. Mentira, pela força, na acepção da palavra. Vendo isso, pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele. Ele, diante daquele quadro, era poderoso. Ele falou: esse é o homem, esse é o Messias, esse sabe tudo e pode tudo. Admirando, se apoderou dele.
de Pedro, né? E de todos os seus companheiros, não só de Pedro, mas de todos os companheiros admiraram, ficaram cheios do Espírito, bem como de Tiago e João, que estavam lá junto com eles. Filhos de Zebedeu, um grande empresário, dono de barco, pescador, que eram seus sócios, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Pedro. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Olha o que Jesus, Pedro, doravante serás pescador de homens. Não será mais pescador de peixe, mas pescador de alma. O que Jesus está falando? Agora você vai pregar o Evangelho, você vai dar testemunho, pregar calado, não abra a boca, você só fala bobagem. Toda vez que o crente abre a boca, ele fala bobagem. É impressionante. Quem só fala asneira, religioso só fala bobagem. Só fala as coisas materiais. Ele ensina a pescar, ele ensina a defender, ensina a brigar, dirigir, escrever, discursar, jogar futebol. Tudo isso aí é ensinamento. Como é que é? Não temas doravante, será pescador de homens. Quer dizer, a vida, a natureza nos ensina tudo que eu acabei de dizer: pescar, jogar futebol, namorar, dirigir, ensinar, pedreiro, engenheiro, ensinar tudo. Isso é da natureza humana, isso é material, isso é pescar para o sustento, para enriquecer, para dar para os outros, para julgar. Isso é natureza. Não temos, doravante será pescador de alma, de homem. Agora, o pescar de homem, de alma, é espírito, é caladinho, é sem falar asneira, sem falar bobagem, sem dar, falar de si para si. Caladinho, caladinho. E arrastando ele nos barcos sobre a praia, deixando tudo, deixou tudo, não no sentido literal da palavra. Eles continuaram trabalhando, viu? Tem muita gente achando que os discípulos daí para frente não trabalhavam mais, só viviam de oferta, só de oferta, todo mundo ofertava. Os discípulos não precisavam trabalhar não, só ficar lendo Bíblia, orando não. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, por seguir. Deixou tudo aquilo da natureza humana, sem deixar, ficou trabalhando, casou, procriou, não virou ermitão não, busca uma companheira. Quem tinha dirigido um caminhãozinho para puxar o pescar, montava em jumento, comprava, vendia, trocava, fazia de tudo. Mas isso materialmente, mas a comunhão espiritual totalmente separada, desligada da natureza carnal para viver uma vida espiritual. Olha que coisa difícil. Olha que coisa, só pelo Espírito, só pelo Espírito. Mas irmão,
eu separei um comentário aqui a respeito desse texto. Nós precisamos de aprender a separar isso. Se não misturar carne com espírito, espírito com carne, não vai dar em nada. O texto que eu encontrei para a nossa separação fala o seguinte: primeiro, notando o interesse de Jesus em conhecer a vida diária dos discípulos. Jesus foi lá para ver aquele pessoal trabalhar, pescar, a dificuldade dele. Jesus foi lá. Há duas verdades diferentes, mas igualmente preciosas. Que Deus se interessa em toda a nossa vida. Deus interessa na nossa vida espiritual, mas Ele interessa na nossa vida carnal também, material. Olha o que o estudante diz aqui. Em verdade, há duas verdades diferentes, mas igualmente preciosas. Que Deus se interessa em toda a nossa vida. Deus está preocupado com a minha vida como aposentado, como pai de família, como marido, como cidadão da sociedade, que eu tenho que respeitar, que não prevalece a meu interesse, a minha vontade, a minha sabedoria, que isso não vale nada, que isso está sujeito a submeter à pressão das autoridades. Ó, isso aí é a nossa parte material. E que Ele nos convida a nos interessarmos no progresso do seu reino, do reino de Deus. Notar a separação que continuamos trabalhando. Não fica pensando, agora eu vou ver donativo, agora eu vou ver a oferta de dízimo. Não, vou trabalhar, tem que trabalhar. Já dizia o apóstolo Paulo, que aquele que não trabalha, que também não coma. O apóstolo Paulo falou isso. Ele nos convida a nos interessarmos no progresso do seu reino. Leiam para mim uma voz, a uma só voz, Mateus 6, 33. É que eu quero ler junto com vocês. Não leio porque não podemos ficar falando de cabeça, não. Tem gente falando uma quantidade de bobagem aí, confiando. E está dizendo até que está escrito na Bíblia. Então diz assim, ó, vamos voltar lá. Vou ler o texto. Há duas verdades diferentes, mas igualmente preciosas, que Deus se interessa em toda a nossa vida e que Ele nos convida a nos interessar no progresso do seu reino. E diz assim Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus, não o seu reino, não. E a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Se vivermos espiritualmente, separando uma vida da outra, a vida carnal da vida espiritual, se nós, na vida material, vamos trabalhar, andar como cidadão, direito, cumprir nossas obrigações, né? Isso é na vida carnal. E na vida espiritual, se
Quem diz? Olha, buscai, pois, em primeiro lugar, de importância, o seu reino, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, o seu sustento, a sua paz, a sua alegria, a sua saúde, tudo vos será acrescentado, vivendo uma vida também espiritual. Amém? Pois é. E na sequência ele diz assim, tem uns comentários muito interessantes aqui, tem um grupo. Veja aí o que diz o verso 4. 4 de quê? Não, eu vou ler do texto, não, verso 4. Quando acabou de falar, disse a Simão, fale-te ao lago e lança a vossa rede. Está dizendo aqui assim, um mandato estranho. Ele vai, lança aí. Estranho, a noite que nós vamos, é uma ordem estranha. Mas no verso 5 disse, respondeu Simão, mestre, a venda camarada à noite, a mãe obedeceu. Ele obedeceu, obediência imediata. O verso 6 e 7, o resultado surpreendente. Isso fazendo apanhar grande quantidade de peixe e rompiam-se de azeite. 7. Então fizesse nós os companheiros do outro baixo, chamaram os outros companheiros para pregar. Não fizesse só para eles, não. Aliás, nem dava conta. A compreensão da personalidade de Cristo, 8:9 diz que vendo isso, Simão Pedro postou-se não entendeu. 9. Pois a vista da peça que fizeram, a admiração por Deus dele. Então, uma transformação muito grande na vida de Pedro, aquela experiência que ele teve com Jesus. Qual a nossa experiência com Jesus? Não conte, por favor, não conte a sua experiência com Jesus, não, porque vai escandalizar. Deixe só por si. No versículo 8, Pedro fez uma oração ignorante. Que oração que Pedro fez? Oração de tapado. Prostou-se, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Que ignorante. Está dizendo que... No versículo 8, Pedro fez uma oração ignorante no sentido de não entender nada, que não foi respondido. Jesus não respondeu a oração dele, mandou retirar dele, não retirou, continuou com Pedro. Foi o reconhecimento da presença divina revelada pelo milagre. A presença, é um milagre ali, a presença de Jesus. Foi um milagre que impressionou Pedro e levou ao reconhecimento da sua condição de pecador, de porco. Aproxima-se de Jesus ao mesmo tempo em que pede que Jesus se ausente dele. Ignorante, o dia de Jesus vai estar no nosso coração. A consciência e o coração lutam nele, não só em Pedro, mas lutam em nós. A nossa consciência, o nosso coração vive dentro de nós. Por isso que a Bíblia diz que há
uma luta constante do espírito com a carne e a carne com o espírito. Conhecendo o coração lutam nele, mas ele não foge, ele não fugiu, falou bobagem, ficou quieto. Como fugir de quem vencera o mar e o seu coração também? Pois é, meus irmãos. É isso, nós temos que aprender a caminhar. Nós não aprendemos a caminhar assim. Se nós basearmos na doutrina das igrejas, da religião, dos sabios, dos teólogos, dos contadores de história, nós estamos lascados. Quem fala conosco é Jesus. Mas Jesus não falou, Jesus falou no meu coração, então tem que falar para os outros. Não tem não, você tem que ficar calado. Não abra a boca e você vai falar bobagem. Fique quietinho, caladinho, dando testemunho. Calado. É um perigo abrir a boca. Então, fica essa mensagem para a nossa reflexão. Como que nós vamos aprender a fazer essa separação da vida pessoal, da vida carnal, da vida espiritual, da vida sobrenatural? Como que nós vamos aprender a fazer isso? É isso que nós precisamos pedir a Deus. Pare de pedir a Deus emprego, pare de pedir a Deus isso, pare de pedir a Deus aqui. Pede Deus para transformar a sua vida em nome de Jesus, pelo poder do teu Santo Espírito, transformar a nossa vida. Tirar de nós tudo que não presta, toda a malignidade da nossa carne, da nossa vaidade, da nossa arrogância, da nossa cheia de si mesmo, das prepotências. Tire isso de nós. Tire isso, me ensine a fazer discernimento do espírito e da carne. Essa é a caminhada. Esse é o caminhar. É isso. É para isso. Quando nós estamos caminhando, nós estamos pregando. Nós estamos dando testemunho. Hoje nós temos que saber o que nós estamos falando, o que nós estamos testemunhando, o que nós estamos ensinando. É calar. Não abra a boca, em nome de Jesus, fica lá, só testemunho, e sempre fala assim: Senhor, tenha misericórdia, tire de mim tudo que não é do Senhor, tire de mim. É isso, o Evangelho é isso. Então fica essa mensagem para nós aprendermos a separar, dividir vida espiritual, vida carnal, vida espiritual. Então nós chegamos num ponto, ouvimos aquela pregação de Jesus naquele bar, os feitos de Jesus, agora nós vamos voltar para nossas casas. Mas antes, nós vamos parar e vamos congratular, experimentar, comentar tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós entendemos, até tirar as dúvidas. Mas com quem? Com Jesus, Espírito, somente. Oh Jesus, eu estou com essa dúvida, eu não entendi. Então, nós estamos agora voltando aonde nós assistimos aquela pesca maravilhosa. Estamos voltando, mas nós vamos parar agora um pouquinho. Que agora nós vamos confraternizar. Nós vamos cear. Agora nós vamos cear. Então, para cear, nós vamos convidar a irmã Fatinha que venha nos brindar. Venha, vamos.